O médico idoso chamado Augusto chegou em silêncio naquela tarde, como sempre fazia desde que se aposentara do hospital onde dedicou mais de 40 anos de sua vida. Seus passos eram lentos, carregados de memórias e de uma rotina marcada pela solidão após a perda da filha. Ele abriu a porta de casa com cuidado, sem fazer barulho, acreditando que encontraria apenas o som baixo da televisão ou o choro distante do neto vindo do quarto. Mas o que viu logo ao entrar na sala mudaria completamente o rumo daquele dia. A luz do fim de tarde atravessava a janela e iluminava uma cena inesperada. Uma jovem babá, recém-chegada, estava sentada no sofá com o pequeno Lucas dormindo tranquilamente em seus braços. O rosto do bebê estava sereno, encostado no peito dela, como se confiasse plenamente naquele colo. Augusto parou imediatamente, sentindo o coração acelerar, tomado por uma mistura de surpresa, confusão e um sentimento profundo que ele não sentia há anos. A jovem, chamada Clara, parecia não notar a presença do médico naquele primeiro momento. Ela balançava o corpo suavemente, em um movimento quase instintivo, enquanto murmurava uma canção antiga, dessas que passam de geração em geração. Aquela melodia despertou em Augusto lembranças da infância de sua filha, quando ele chegava cansado do plantão e a encontrava dormindo da mesma forma. Augusto pigarreou levemente, sem perceber que seu gesto soou mais como um suspiro emocionado. Clara levantou os olhos devagar e, ao vê-lo, arregalou-os em susto, tentando se levantar às pressas, mas ele fez um gesto com a mão, pedindo silêncio. O médico não queria acordar o neto, e havia algo naquela cena que o deixava paralisado, como se estivesse diante de algo frágil e precioso demais. Enquanto observa, Augusto sente um nó se formar na garganta. Ele havia contratado a babá há poucos dias, sem saber muito sobre ela, apenas confiando em indicações e na urgência de ajuda. No entanto, ao vê-la ali, transmitindo tanto cuidado e afeto, ele começa a questionar por que aquela imagem o chocava tanto. Talvez fosse o contraste com sua própria dificuldade de expressar sentimentos ao longo da vida. Clara sorri timidamente, quase pedindo desculpas com o olhar. Ela sussurra que Lucas demorou a pegar no sono e que só se acalmou quando ela o colocou no colo. Augusto apenas acena com a cabeça, mas por dentro sente algo se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Ele percebe que não estava preparado para ver outra pessoa ocupando um espaço emocional que ele acreditava ser exclusivamente seu. Nesse ponto da história, vale lembrar você que está assistindo. Se esse começo já está te envolvendo, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda muito e não custa nada. Seguimos com a história, porque ela está só começando. O médico se senta lentamente na poltrona em frente ao sofá, mantendo os olhos fixos na babá e no neto. Ele repara nos pequenos detalhes, a forma como Clara ajeita a manta, como observa a respiração do bebê, como seus gestos são cuidadosos e atentos. Tudo aquilo desperta em Augusto um misto de gratidão e ciúme silencioso, sentimentos que ele jamais imaginou sentir novamente. O silêncio entre eles é denso, mas não desconfortável. Clara percebe que Augusto está emocionado, embora ele tente esconder por trás de uma expressão séria. Ela entende, mesmo sem palavras, que aquele homem carrega dores antigas, e que aquela casa guarda histórias que ela ainda não conhece. O ar parece pesado de significados não ditos. Augusto finalmente quebra o silêncio, perguntando em voz baixa como foi o dia de Lucas. Ao ouvir a resposta calma e detalhada de Clara, ele sente um certo alívio, mas também um choque ainda maior. Aquela jovem conhecia seu neto melhor do que ele próprio nos últimos dias. E isso o faz encarar uma verdade difícil, que começará a se desenrolar a partir desse encontro inesperado. E antes de avançarmos para a próxima parte dessa trama cheia de emoções, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história ainda vai te surpreender muito nos próximos capítulos. Augusto permaneceu em silêncio por alguns segundos após ouvir o relato de Clara sobre o dia de Lucas. Cada detalhe que ela descrevia, o horário da mamadeira, a troca de fraldas, o choro repentino e a forma como o bebê se acalmava em seus braços, soava quase como um relatório médico, mas carregado de algo que ele conhecia bem, cuidado genuíno. Isso o deixou ainda mais inquieto, pois ele sempre acreditou que apenas ele seria capaz de proteger o neto com tamanha dedicação.
Enquanto Clara falava, o médico se lembrava dos anos em que passou salvando vidas alheias, muitas vezes deixando a própria família em segundo plano. Agora, aposentado, tinha tempo de sobra, mas sentia que havia perdido a prática de estar presente emocionalmente. Ver aquela jovem ocupando um papel tão importante em sua casa despertava uma culpa silenciosa que ele tentava ignorar. Lucas se mexeu levemente no colo de Clara, soltando um pequeno suspiro. Augusto sentiu o coração apertar, levantou-se da poltrona e aproximou-se devagar. Ele observou o neto de perto, percebendo como o bebê parecia seguro, protegido, completamente entregue ao sono. Aquela imagem o chocava porque revelava algo que ele não queria admitir. Lucas estava bem mesmo sem ele por perto o tempo todo. Clara percebeu a aproximação, com extrema delicadeza, ajustou o bebê para que Augusto pudesse vê-lo melhor. Seus gestos não demonstravam invasão, mas sim respeito. Ela parecia entender que aquele homem precisava daquele momento, mesmo que não soubesse explicar o motivo. O médico engoliu em seco, sentindo os olhos marejarem, algo raro em toda sua vida. Ele perguntou há quanto tempo Lucas havia dormido daquela forma. Clara respondeu que fazia quase meia hora e que só conseguiu acalmá-lo depois de cantar uma música que sua avó cantava quando ela era criança. Essa resposta atingiu Augusto como um golpe suave, porém profundo. Ele percebeu que afeto não se aprende nos livros de medicina, mas na vivência, nas pequenas memórias transmitidas sem esforço. O médico se afastou alguns passos e apoiou a mão na mesa, respirando fundo. Ele estava chocado não apenas pela cena, mas pelo que ela representava. Pela primeira vez, alguém de fora estava trazendo paz àquele lar marcado por perdas. E isso o fazia questionar se ele realmente sabia cuidar daquilo que mais importava. Nesse momento da história, se você está sentindo essa carga emocional junto com o personagem, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso fortalece o canal e permite que histórias assim continuem sendo contadas. Clara, percebendo o silêncio prolongado, perguntou se havia feito algo errado. Sua voz saiu baixa, quase insegura. Augusto imediatamente negou com a cabeça, dizendo que não, que ela havia feito tudo certo. Mas por dentro, ele sabia que a inquietação não vinha dela, e sim de si mesmo, de seus próprios limites emocionais finalmente expostos. Ele decidiu então contar, ainda que brevemente, sobre a perda da filha e sobre como assumirá a criação do neto sem realmente saber como lidar com sentimentos tão intensos. Clara ouviu atentamente, sem interromper, mantendo Lucas dormindo com uma habilidade quase impressionante. Aquela escuta silenciosa foi mais um choque para Augusto, que não estava acostumado a ser ouvido daquela forma. Ao final do desabafo, o médico percebeu que se sentia um pouco mais leve, como se aquele encontro inesperado tivesse aberto uma porta que ele manteve fechada por tempo demais. Ele agradeceu a Clara, não apenas pelo cuidado com Lucas, mas pela presença tranquila que ela trazia à casa. E naquele instante, ele entendeu que aquele choque era apenas o começo de uma transformação maior que ainda estava por vir. E antes de seguirmos para a próxima parte, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história ainda reserva momentos ainda mais fortes e surpreendentes. Naquela noite, depois que Clara colocou Lucas no berço e saiu do quarto em silêncio, Augusto permaneceu parado à porta por longos minutos, observando o neto dormir. A respiração calma do bebê contrastava com a mente inquieta do médico, que revivia cada palavra dita na sala. Ele sentia como se tivesse sido confrontado por uma verdade que evitou por anos. Saber cuidar do corpo das pessoas nunca o ensinou a cuidar do coração. Augusto caminhou lentamente até a cozinha, preparou um café fraco, mesmo já sendo tarde, e sentou-se à mesa olhando para o nada. O silêncio da casa parecia mais alto do que nunca. Pela primeira vez desde que Clara havia sido contratada, ele percebeu que não estava incomodado com a presença dela, mas sim com a ausência emocional que ele mesmo carregava dentro de casa. Enquanto isso, Clara organizava discretamente alguns brinquedos na sala. Ela sentia que aquele encontro tinha sido intenso, mas não queria ultrapassar limites. Ainda assim, algo dentro dela dizia que aquele homem precisava mais de apoio do que deixava transparecer. Ao olhar para as fotos antigas na estante,
Clara percebeu a imagem de uma mulher jovem com um bebê no colo, e entendeu, sem explicações, o tamanho da perda que Augusto carregava. No dia seguinte, Augusto acordou mais cedo do que o habitual. Antes mesmo de Clara chegar, ele já estava de pé, preparando o café da manhã. Quando ouviu a porta se abrir, sentiu um leve desconforto, mas também uma curiosidade nova. Clara entrou com um sorriso educado, surpresa ao vê-lo tão ativo logo cedo, algo que não havia acontecido nos outros dias. Durante o café, o clima era diferente. Menos pesado, mas ainda carregado de pensamentos não ditos. Augusto observava como Clara falava de Lucas com naturalidade, comentando pequenas mudanças no comportamento do bebê, como se estivesse narrando algo precioso. Aquilo, novamente, o chocou, não por ciúmes, mas por perceber o quanto ele ainda tinha a aprender. Em determinado momento, Lucas começou a chorar no quarto. Antes que Clara se levantasse, Augusto fez algo inesperado. Levantou-se rapidamente e disse que iria buscá-lo. Clara ficou imóvel por um segundo, surpresa, mas assentiu. O médico entrou no quarto com passos hesitantes, como se estivesse entrando em território desconhecido. Ao pegar o neto no colo, Augusto sentiu as mãos tremerem levemente. Lucas chorava forte, o rosto vermelho, e por um instante o médico se sentiu completamente perdido. Foi então que lembrou da canção que ouvirá na noite anterior. Sem pensar muito, começou a cantarolar, de forma baixa e desajeitada. O choro foi diminuindo aos poucos, até se transformar em pequenos resmungos. Clara observava da porta, emocionada. Aquela cena simples representava um avanço enorme. Augusto, por sua vez, ficou chocado consigo mesmo. Não imaginava que seria capaz de acalmar o neto daquela forma. Algo se rearranjava dentro dele, silenciosamente, como uma ferida antiga começando a cicatrizar. Se essa história está tocando você até aqui, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito e faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias emocionantes como essa. Augusto voltou para a sala com Lucas já mais calmo, e sentou-se no sofá, repetindo o movimento suave que havia observado em Clara. Pela primeira vez, ele não se sentiu um espectador, mas parte ativa daquela nova dinâmica familiar. O choque inicial estava se transformando em aprendizado, e ele começava a perceber que aquele encontro silencioso tinha sido um ponto de virada. Ao entregar Lucas novamente para Clara, ele agradeceu com um olhar sincero, daqueles que dispensam palavras. Clara sorriu, entendendo que aquele homem estava, aos poucos, se permitindo sentir. E ambos sabiam, mesmo sem dizer, que aquela convivência ainda revelaria segredos, dores e curas profundas nos dias que viriam. Os dias seguintes começaram a seguir um ritmo diferente dentro daquela casa. Augusto passou a acordar mais cedo, não por obrigação, mas por vontade de acompanhar um pouco mais a rotina do neto. Ele observava à distância, tentando não interferir demais, mas absorvendo cada gesto de Clara, cada reação de Lucas, como se estivesse estudando um novo campo da medicina, só que muito mais delicado e imprevisível. Clara percebeu essa mudança quase imediatamente. O médico já não se escondia tanto atrás do silêncio e da postura rígida. Às vezes, fazia perguntas simples, como se Lucas havia dormido bem ou se tinha se alimentado direito. Para qualquer outro avô isso seria normal, mas para Augusto, cada pergunta representava um enorme esforço interno, um passo fora da armadura emocional que ele usou por décadas. Em uma dessas manhãs, enquanto Clara trocava Lucas no quarto, Augusto ficou observando da porta. Ele notou como ela conversava com o bebê, mesmo sabendo que ele ainda não entendia as palavras. Havia ali uma troca silenciosa, uma conexão que não dependia de respostas verbais. Aquilo o chocou novamente, pois ele sempre acreditou que presença significava apenas estar fisicamente no mesmo espaço. Mais tarde, sentado na sala, Augusto folheava um antigo álbum de fotos. As imagens da filha sorrindo, ainda criança, despertaram lembranças que ele evitava revisitar. Pela primeira vez, no entanto, não sentiu apenas dor. Sentiu também uma pontada de arrependimento por não ter estado mais presente,
por ter deixado o trabalho ocupar quase todo o espaço de sua vida. Clara apareceu na sala com Lucas no colo e percebeu o álbum aberto. Ela não disse nada, mas sentou-se perto, respeitando o silêncio. Augusto apontou para uma das fotos e comentou, em voz baixa, que aquela era sua filha aos 5 anos. Clara ouviu atentamente, sem pressa, permitindo que ele conduzisse a lembrança no ritmo que conseguisse. O médico começou a falar mais, quase sem perceber. Contou sobre os plantões longos, sobre como prometia chegar cedo em casa e quase nunca conseguia. Contou também sobre o orgulho que sentia da filha, mesmo sem ter dito isso a ela tantas vezes quanto deveria. Cada palavra parecia aliviar um peso antigo que ele carregava sozinho. Lucas, no colo de Clara, olhava para Augusto com curiosidade. Em determinado momento, estendeu a mãozinha na direção do álbum. Clara aproximou o bebê, e Augusto deixou que ele tocasse a foto, sentindo um aperto no peito. Aquele gesto simples simbolizava uma ponte entre passado e presente, algo que ele nunca imaginou que fosse possível sentir novamente. Se você está acompanhando essa história e sentindo essa carga emocional junto com os personagens, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito e mostra que você quer continuar vendo histórias profundas como essa. Naquele instante, Augusto entendeu que o choque inicial ao ver Clara com o neto no colo não era rejeição, mas medo. Medo de perder espaço, medo de encarar suas próprias falhas, medo de sentir de novo. E agora, pouco a pouco, ele percebia que dividir o cuidado não diminuía seu papel, apenas o transformava. Clara, percebendo a emoção dele, perguntou se gostaria de segurar Lucas. Augusto hesitou por um segundo, mas aceitou. Ao pegar o neto nos braços, sentiu uma mistura de fragilidade e força. Ele não era mais apenas um médico aposentado e solitário. Era um avô aprendendo, talvez tarde, mas ainda em tempo. E assim, naquela tarde silenciosa, Augusto percebeu que aquela babá recém-chegada não havia entrado apenas para cuidar de Lucas, mas para provocar mudanças profundas em sua própria vida, mudanças que ele jamais teria coragem de enfrentar sozinho. Com o passar das semanas, a presença de Clara começou a se integrar de forma natural à rotina da casa, e Augusto passou a notar pequenas mudanças em si mesmo. Ele já não se isolava no escritório por horas a fio, nem mantinha a televisão ligada apenas para preencher o silêncio. Em vez disso, sentava-se na sala enquanto Lucas brincava no tapete, observando cada sorriso, cada balbucio, como se estivesse descobrindo um universo totalmente novo. Em uma tarde chuvosa, enquanto Clara organizava as roupas do bebê, Augusto decidiu preparar o almoço. Algo simples, mas significativo para alguém que sempre viveu de refeições rápidas entre um plantão e outro. O cheiro da comida espalhou-se pela casa e despertou lembranças antigas, de tempos em que sua esposa ainda estava viva e a família se reunia à mesa. Ele ficou chocado ao perceber como aquelas memórias, antes dolorosas, agora vinham acompanhadas de um certo conforto. Clara entrou na cozinha com Lucas no colo e se surpreendeu ao ver Augusto mexendo nas panelas. Ele explicou, meio sem jeito, que achou que ela merecia descansar um pouco. A jovem sorriu, agradecida, e aquele simples reconhecimento reforçou algo que ambos já sentiam. Estavam aprendendo a dividir responsabilidades, não por obrigação, mas por cuidado mútuo. Durante o almoço, Lucas começou a rir alto, um som novo que ecoou pela casa e fez Augusto largar os talheres por um instante. O médico ficou em silêncio, observando o neto gargalhar por algo simples que Clara fazia com as mãos. Aquele riso o atingiu com força, como um lembrete de tudo o que ainda poderia viver, apesar da idade e das perdas acumuladas. Se esse momento está te tocando, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo e trazendo histórias emocionantes como essa. Após o almoço, Augusto contou a Clara sobre seus primeiros anos como médico, das dificuldades financeiras, das longas noites sem dormir e das escolhas difíceis que precisou fazer. Ele falou também sobre os erros, algo que raramente admitia. Clara ouviu com atenção, sem julgamentos, entendendo que aquele desabafo era um sinal de confiança. Mais tarde, quando Clara precisou sair mais cedo por um compromisso pessoal,
Augusto ficou sozinho com Lucas pela primeira vez por um período maior. O choque inicial deu lugar a um nervosismo silencioso. Ele caminhava pela casa com o bebê no colo, falando baixo, como se estivesse em um consultório delicado demais para qualquer erro. Lucas chorou, e por alguns segundos Augusto sentiu o velho impulso de chamar alguém, de delegar o problema. Mas resistiu. Tentou lembrar de tudo o que havia observado, dos movimentos suaves, da paciência. Aos poucos, o choro cessou, e o bebê adormeceu em seu ombro. Augusto sentiu os olhos marejarem, chocado com a própria capacidade de aprender e se adaptar. Quando Clara voltou e viu Lucas dormindo nos braços do avô, ficou emocionada. Não disse nada, apenas sorriu. Aquela imagem dizia tudo. Augusto percebeu que aquele choque inicial havia se transformado em algo maior. Confiança, pertencimento e uma nova chance de fazer diferente. Naquela noite, antes de dormir, Augusto pensou em como a vida havia surpreendido novamente, mesmo quando ele acreditava que tudo já estava definido. A babá recém-chegada não apenas cuidava de seu neto, mas estava, sem perceber, ajudando a curar feridas antigas que ele acreditava serem permanentes. Na manhã seguinte, Augusto acordou com um sentimento diferente, algo entre expectativa e responsabilidade. Ele percebeu que já não via os dias como simples repetições silenciosas. Agora, cada manhã trazia a possibilidade de aprender algo novo com Lucas e até mesmo consigo mesmo. Enquanto se arrumava, ouviu o som distante da voz de Clara conversando com o bebê, e aquele som trouxe uma sensação inesperada de lar. Ao entrar na sala, encontrou Clara sentada no tapete, ajudando Lucas a tentar engatinhar. O bebê fazia esforço, balançava o corpo, caía e tentava de novo, arrancando risadas suaves da babá. Augusto ficou observando em silêncio, chocado com a persistência daquele pequeno ser humano e com a paciência infinita de Clara ao incentivá-lo, sem pressão, apenas com estímulo e carinho. Clara percebeu a presença do médico e comentou, animada, que Lucas estava fazendo grandes progressos. Augusto se aproximou e se sentou no chão, algo que jamais imaginaria fazer meses antes. Ele estendeu a mão, e Lucas, com esforço, conseguiu tocá-la. Esse pequeno gesto fez o coração do médico bater mais forte, como se tivesse acabado de presenciar um grande feito. Enquanto brincavam, Clara comentou casualmente que Lucas reagia muito bem quando sentia segurança emocional. Aquela frase ficou ecoando na mente de Augusto. Ele pensou em quantas vezes, no passado, confundiu segurança com controle, acreditando que prover financeiramente era suficiente. O choque vinha dessa constatação tardia, mas necessária. Mais tarde, enquanto Lucas dormia, Augusto e Clara conversaram na cozinha. Ela contou um pouco sobre sua própria história, sobre como havia começado a trabalhar como babá para ajudar a família e como havia aprendido, desde cedo, a lidar com crianças e emoções. Augusto ouviu com atenção, percebendo que aquela jovem carregava uma maturidade construída na prática, não nos livros. Em determinado momento, Augusto agradeceu novamente, dizendo que a presença dela havia mudado a dinâmica da casa. Clara respondeu que também sentia algo diferente ali, que não era apenas um trabalho. Ela sentia que estava ajudando a reconstruir algo quebrado, mesmo sem saber exatamente o que. Essas palavras tocaram profundamente o médico. Se você está acompanhando essa transformação emocional, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e permite que histórias como essa continuem sendo contadas. No fim da tarde, Augusto decidiu sair para uma breve caminhada com Lucas no carrinho. Clara o acompanhou, mas manteve certa distância, permitindo que ele assumisse aquele papel. As pessoas na rua olhavam com curiosidade e carinho para o médico idoso empurrando o carrinho, e ele sentia um orgulho silencioso que nunca havia experimentado antes. Durante a caminhada, Augusto refletiu sobre como aquele encontro silencioso, semanas atrás, havia sido um divisor de águas. Ele chegará em silêncio e se chocara ao ver a babá com o neto no colo. Agora, percebia que aquele choque não era uma ameaça, mas um convite à mudança, à reconexão com a própria humanidade. Ao voltarem para casa, Lucas dormia profundamente.
Augusto sentiu um cansaço bom, diferente do desgaste dos tempos de hospital. Era um cansaço acompanhado de sentido. Ele começou a entender que, mesmo na velhice, a vida ainda oferecia oportunidades inesperadas de aprendizado e amor. Com o passar dos dias, Augusto começou a perceber mudanças também fora de casa. Amigos antigos ligavam menos, mas isso já não o incomodava tanto, porque sua rotina agora tinha outro centro. Ele se pegava pensando em Lucas durante pequenas tarefas, imaginando o próximo sorriso, o próximo avanço, e isso lhe dava um senso de propósito que ele acreditava ter perdido ao se aposentar da medicina. Em uma tarde tranquila, Clara comentou que Lucas estava começando a reconhecer vozes. Augusto, curioso, aproximou-se e chamou o neto pelo nome. O bebê virou o rosto lentamente e abriu um sorriso torto, ainda desajeitado, mas cheio de intenção. Aquela reação simples deixou o médico completamente chocado, como se tivesse recebido um diagnóstico inesperado e positivo sobre a própria vida. Augusto sentou-se no sofá com Lucas no colo, repetindo o nome várias vezes, observando as reações. Ele percebeu que o bebê ficava mais calmo quando ouvia sua voz, algo que jamais teria imaginado. Por tantos anos, sua voz foi sinônimo de ordens, diagnósticos e decisões difíceis. Agora, era apenas uma voz que confortava, e isso o tocava profundamente. Clara observava à distância, respeitando aquele momento. Ela entendia que aquele vínculo estava se formando de maneira delicada e única. Em seu íntimo, sentia orgulho de testemunhar aquela transformação, mas também um cuidado especial para não ocupar um espaço que agora pertencia ao avô. Ainda assim, sabia que sua presença tinha sido essencial para aquele processo. Naquela noite, Augusto teve dificuldade para dormir. Não por angústia, mas por excesso de pensamentos. Ele refletia sobre como havia passado a vida inteira se preparando para salvar vidas e nunca havia se preparado para viver a própria. O choque inicial ao ver Clara com Lucas no colo havia sido apenas o gatilho para essa reflexão tardia, porém necessária. No dia seguinte, Augusto tomou uma decisão importante. Sentou-se com Clara e disse que gostaria de aprender mais sobre a rotina de cuidados de Lucas, não para substituir o trabalho dela, mas para estar verdadeiramente presente. Clara ficou surpresa, mas feliz, e prometeu ensiná-lo com paciência, passo a passo. Se você está acompanhando essa evolução emocionante, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora. Isso ajuda muito o canal e garante que você não perca o restante dessa história cheia de transformações. Durante os dias seguintes, Augusto aprendeu coisas simples, como trocar fraldas com menos insegurança, como identificar o tipo de choro, como brincar sem medo de errar. Cada pequeno aprendizado vinha acompanhado de um misto de alegria e arrependimento pelo tempo perdido, mas ele decidiu focar no presente, onde ainda havia muito a ser vivido. Em uma conversa mais profunda, Clara comentou que muitas crianças crescem sentindo a ausência emocional dos adultos, mesmo quando eles estão fisicamente presentes. Essa frase ecoou forte em Augusto. Ele percebeu que aquela história não era apenas sobre Lucas, mas sobre sua filha, sobre ele mesmo e sobre ciclos que poderiam finalmente ser quebrados. O médico idoso começou a entender que aquele encontro silencioso, que tanto o chocara no início, era na verdade um espelho. Um espelho que mostrava quem ele foi, quem ele deixou de ser e quem ainda podia se tornar. E essa compreensão, embora dolorosa, trazia consigo uma esperança que ele acreditava não existir mais. Ao final daquela semana, Augusto se sentia diferente. Mais vulnerável, mais humano e, surpreendentemente, mais forte. Ele sabia que ainda enfrentaria desafios, memórias difíceis e medos antigos, mas agora não estava mais sozinho. E tudo isso havia começado com uma cena simples. Uma babá recém-chegada, um neto adormecido e um choque que mudou tudo. Naquela nova fase, Augusto começou a perceber algo que nunca havia experimentado com tanta clareza. O tempo parecia desacelerar quando ele estava com Lucas. Minutos deixavam de ser apenas números no relógio e passavam a ser experiências. Ele observava cada movimento do neto, cada expressão, como se estivesse tentando memorizar tudo, temendo que aquele aprendizado tardio pudesse escapar se não fosse valorizado.
Em uma manhã ensolarada, Clara sugeriu levar Lucas ao parque pela primeira vez. Augusto hesitou. A ideia de expor o neto ao mundo, mesmo que por pouco tempo, despertava antigos instintos de proteção exagerada. Ainda assim, aceitou. Ao chegar ao parque, viu outras famílias, outros avós, outras babás, e percebeu que não estava sozinho naquela jornada, algo que o chocou de forma positiva. Sentado em um banco, Augusto observava Clara empurrar o carrinho devagar, falando com Lucas e apontando árvores, pássaros e crianças brincando. Ele percebeu que o bebê reagia a tudo com curiosidade, sem medo. Aquela confiança vinha do ambiente seguro que estava sendo construído ao redor dele, e Augusto sentiu um orgulho silencioso por fazer parte disso. Uma senhora sentou-se ao lado de Augusto e comentou como era bonito ver um avô tão atento. Ele sorriu, meio sem jeito, mas aquela simples frase o atingiu profundamente. Por tantos anos, foi reconhecido apenas como médico. Agora, alguém o via como avô, e isso carregava um valor emocional que ele jamais havia imaginado sentir. De volta para casa, Lucas dormiu profundamente. Augusto ajudou Clara a guardá-lo no berço e ficou observando por alguns minutos. Ele percebeu que já não sentia aquele choque inicial ao ver Clara com o neto no colo. Em vez disso, sentia gratidão. Gratidão por ela ter chegado naquele momento específico de sua vida. Clara, ao notar o silêncio prolongado, comentou que talvez precisasse sair no fim de semana para resolver assuntos pessoais. Augusto sentiu um aperto inesperado no peito, um medo antigo de abandono ressurgindo. Ele percebeu que havia criado uma dependência emocional daquela rotina, algo que precisava ser reconhecido e equilibrado. Se essa história está te envolvendo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito e garante que você acompanhe até o final essa transformação emocionante. Augusto respondeu com compreensão, dizendo que ficaria bem com Lucas. No fundo, porém, questionava se realmente estava preparado. Aquela dúvida não vinha da incapacidade, mas do medo de falhar novamente. Ainda assim, ele sabia que precisava enfrentar esse desafio para continuar crescendo emocionalmente. Naquele fim de semana, sozinho com o neto, Augusto colocou em prática tudo o que havia aprendido. Houve momentos de insegurança, noites mal dormidas e choro inesperado, mas também houve sorrisos, contato visual e uma sensação profunda de pertencimento. Cada dificuldade superada reforçava sua confiança. Quando Clara voltou e encontrou a casa organizada e Lucas tranquilo nos braços do avô, ficou visivelmente emocionada. Augusto, por sua vez, percebeu que já não precisava provar nada para ninguém. Ele havia provado para si mesmo que era capaz de amar de forma presente, algo que acreditava ter perdido para sempre. E assim, mais uma camada daquela transformação se consolidava. O choque inicial se tornava uma memória distante, substituída por aprendizado, vínculo e uma nova forma de enxergar a própria vida. Após aquele fim de semana intenso, Augusto sentiu uma confiança diferente ao acordar na segunda-feira. Não era arrogância, mas uma certeza silenciosa de que ele estava, finalmente, no caminho certo. Quando Clara chegou, percebeu imediatamente a mudança no semblante dele, um cansaço leve misturado com satisfação, algo que só quem viveu algo significativo consegue demonstrar. Durante o café da manhã, Augusto contou pequenos episódios do fim de semana, como Lucas reagiu a certos sons e como gostava de ficar olhando para a janela. Clara ouviu com atenção, sorrindo, e comentou que aquele tipo de observação era sinal de vínculo. Essas palavras tocaram Augusto profundamente, pois ele começava a entender que vínculo não se constrói com grandes gestos, mas com constância. Mais tarde, enquanto Lucas brincava no chão, Augusto recebeu uma ligação inesperada de um antigo colega do hospital. A conversa girou em torno de memórias profissionais, cirurgias difíceis e casos marcantes. Ao desligar, Augusto ficou pensativo. Pela primeira vez, aquelas lembranças não ocupavam todo o espaço dentro dele. Havia algo mais importante esperando por sua atenção bem ali, no tapete da sala. Ele se aproximou de Lucas, sentou-se no chão e começou a brincar, mesmo sem muita coordenação. O bebê reagiu com entusiasmo,
e aquele som de alegria preencheu a casa. Augusto ficou chocado ao perceber que não sentia falta da adrenalina do hospital naquele momento. Aquela paz simples era suficiente. Clara comentou que Lucas estava começando a demonstrar preferências por pessoas que lhe transmitiam segurança. Augusto ouviu aquilo com atenção redobrada, quase como se fosse um diagnóstico importante. Ele percebeu que, aos poucos, estava se tornando uma dessas figuras seguras, algo que jamais imaginou ser possível naquela fase da vida. Naquela tarde, Augusto encontrou uma antiga carta da filha guardada em uma gaveta. Ele a leu em silêncio, sentindo a dor conhecida, mas também algo novo: compreensão. Ele percebeu que, apesar das ausências, havia amor. E agora, através de Lucas, ele tinha a chance de expressar esse amor de forma mais presente. Se você chegou até aqui nessa história, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e permite que histórias profundas como essa continuem sendo contadas. Em uma conversa sincera, Augusto compartilhou com Clara o conteúdo da carta, falando sobre arrependimentos e aprendizados. Clara ouviu em silêncio, respeitando aquele momento delicado. Ao final, disse que ninguém é definido apenas pelos erros, mas pela disposição de mudar. Essa frase ficou marcada na mente de Augusto. Naquela noite, enquanto colocava Lucas para dormir, Augusto sentiu uma tranquilidade que há muito não sentia. O bebê adormeceu rapidamente, como se reconhecesse naquele toque um lugar seguro. O médico idoso ficou ali por alguns minutos, observando, e entendeu que aquele choque inicial havia sido, na verdade, um presente disfarçado. Ele começou a aceitar que a vida não termina quando a carreira acaba ou quando perdas acontecem. Às vezes, ela recomeça de forma inesperada, silenciosa e profundamente transformadora. E aquela babá recém-chegada, com gestos simples, havia sido a catalisadora dessa mudança. Com o passar dos meses, a casa de Augusto deixou de ser um lugar marcado apenas por silêncio e lembranças antigas. Agora havia sons constantes, brinquedos espalhados e risadas inesperadas. O médico idoso percebeu que já não se assustava com essa mudança, pelo contrário, sentia-se vivo em meio àquela desordem organizada que vinha junto com a presença de Lucas. Em uma tarde tranquila, enquanto Clara dava banho no bebê, Augusto observava à distância, refletindo sobre como aquela cena ainda o emocionava. O choque inicial de ver outra pessoa cuidando do neto havia se transformado em algo completamente diferente: admiração. Ele reconhecia que Clara tinha habilidades que ele não possuía, e aceitar isso já não feria seu orgulho. Clara comentou que Lucas estava começando a demonstrar sinais claros de apego, buscando colo quando se sentia inseguro. Augusto ouviu com atenção e perguntou se isso era saudável. Ela explicou que sim, que o colo era uma base emocional, não um vício. Essa explicação fez Augusto rever antigas crenças sobre independência e força, conceitos que ele sempre aplicou de forma rígida. Naquele dia, Augusto decidiu organizar algumas coisas antigas no escritório. Entre livros e documentos, encontrou antigos cadernos de anotações médicas. Ao folheá-los, percebeu o quanto havia sido minucioso com a saúde dos outros, mas descuidado com a própria vida emocional. Esse contraste o chocou, mas não trouxe culpa, e sim clareza. Lucas começou a chamar atenção balbuciando sons repetidos. Augusto se aproximou e respondeu, como se estivesse conversando de verdade. Clara observava sorrindo, percebendo que aquele diálogo simples era, na verdade, uma construção profunda de vínculo. O médico sentiu algo se aquecer dentro do peito, uma alegria silenciosa e estável. Se essa história está te emocionando, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Isso fortalece o canal e permite que você continue acompanhando histórias cheias de significado como essa. Em uma conversa mais séria, Clara comentou que talvez, no futuro, precisasse buscar outras oportunidades, como estudar ou trabalhar em outro lugar. A notícia pegou Augusto de surpresa. Embora entendesse racionalmente, sentiu um medo profundo de perder aquela referência emocional que havia se tornado tão importante. Ele passou dias refletindo sobre isso, até perceber que não podia condicionar sua evolução à presença de alguém.
Clara havia sido essencial, mas o vínculo com Lucas agora era sólido. Essa compreensão marcou um novo estágio de amadurecimento emocional para Augusto. Em um gesto simbólico, Augusto começou a escrever cartas para Lucas, falando sobre sua história, seus erros e aprendizados. Ele queria deixar registrado aquilo que nunca soube dizer em voz alta. Cada palavra escrita era uma forma de cura, uma maneira de transformar o passado em algo útil para o futuro. Ao entregar Lucas para dormir naquela noite, Augusto sentiu uma gratidão profunda pela vida, algo que ele nunca havia experimentado dessa forma. Ele sabia que ainda enfrentaria despedidas, mudanças e desafios, mas agora tinha ferramentas emocionais para lidar com isso. O médico idoso compreendeu, enfim, que aquele encontro silencioso, que o chocou tanto no início, havia sido o início de um renascimento. Um renascimento tardio, talvez, mas cheio de significado e amor verdadeiro. O tempo continuou seu curso, e Augusto passou a enxergar os dias como capítulos de uma nova vida. Ele já não contava os meses desde a morte da filha com a mesma dor paralisante. Agora, cada novo dia com Lucas parecia trazer um propósito renovado, como se a vida tivesse decidido lhe oferecer uma segunda chance quando ele menos esperava. Certa manhã, Augusto acordou antes de todos e ficou sentado na sala, observando a casa ainda silenciosa. Ele percebeu que aquele silêncio já não era vazio, mas apenas uma pausa entre momentos de afeto. Quando Clara chegou, encontrou o médico sorrindo enquanto organizava alguns brinquedos, algo impensável tempos atrás. Clara comentou que Lucas começava a reagir de forma diferente quando Augusto saía do ambiente, demonstrando inquietação. Aquilo chocou o médico profundamente. Saber que sua ausência já era sentida pelo neto despertou nele uma mistura de responsabilidade e emoção. Ele entendeu que não era mais apenas um cuidador auxiliar, mas uma figura central na vida daquela criança. Naquela tarde, Augusto decidiu levar Lucas para visitar o túmulo da filha. Não havia feito isso antes por medo de enfrentar a dor. Segurando o neto nos braços, falou em voz baixa, contando como estava tentando fazer diferente, como estava aprendendo a amar de forma mais presente. Não houve lágrimas excessivas, apenas uma sensação de paz silenciosa. Ao voltar para casa, Clara percebeu que Augusto estava diferente, mais leve. Ele contou brevemente onde havia ido, e ela respeitou o silêncio que se seguiu. Aquela experiência marcou um fechamento simbólico de um ciclo de culpa que ele carregava há anos. Se essa história continua tocando você, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora. Isso ajuda muito o canal e garante que você acompanhe até o final essa história transformadora. Com o passar das semanas, Augusto passou a compartilhar pequenas decisões sobre Lucas com Clara, não como alguém que manda, mas como alguém que aprende junto. Essa troca equilibrada fortalecia ainda mais a dinâmica entre eles, criando um ambiente de respeito e colaboração. Em um fim de tarde, Lucas tentou dar seus primeiros passos segurando os dedos de Augusto. O médico sentiu as mãos tremerem, com medo de falhar. Mas Lucas insistiu, deu 2 passos instáveis e caiu rindo. Aquela cena deixou Augusto completamente emocionado, consciente de que estava presenciando algo único e irrepetível. Ele percebeu que, se não tivesse chegado em silêncio naquele dia e se chocado com a cena que encontrou, talvez nada disso tivesse acontecido. A vida, às vezes, precisa nos confrontar para nos transformar. E Augusto finalmente aceitava isso. Naquela noite, enquanto escrevia mais uma carta para Lucas, o médico sentiu uma gratidão profunda por ainda estar vivo para viver tudo aquilo. Ele sabia que o futuro traria mudanças, mas agora estava preparado para enfrentá-las com o coração aberto. Os dias que se seguiram foram marcados por uma sensação constante de continuidade, como se a vida de Augusto finalmente tivesse encontrado um fluxo natural. Ele já não se sentia deslocado dentro da própria casa, nem um visitante na infância do neto. Agora, cada gesto seu tinha intenção, cada presença tinha significado, e isso lhe trazia uma serenidade que ele nunca conhecera, nem mesmo nos anos mais estáveis de sua carreira médica. Clara passou a notar que Augusto não apenas participava da rotina, mas também antecipava necessidades. Antes mesmo de Lucas demonstrar cansaço,
ele já preparava o ambiente para o descanso. Antes do choro, já oferecia colo. Essa sensibilidade recém-descoberta chocava até o próprio Augusto, que se perguntava como havia passado tantos anos ignorando algo tão essencial. Em uma tarde silenciosa, enquanto Lucas dormia, Clara comentou que havia sido aceita em um curso noturno que começaria em breve. A notícia trouxe sentimentos mistos para Augusto. Ele sentiu orgulho por ela, mas também um aperto no peito ao perceber que mudanças definitivas se aproximavam. Ainda assim, respondeu com apoio sincero, reconhecendo que ela tinha direito de crescer e seguir seus próprios caminhos. Augusto refletiu muito naquela noite. Ele entendeu que o apego excessivo poderia se tornar uma nova forma de erro. Amar também significava permitir partidas, sem transformar isso em abandono. Essa compreensão não foi fácil, mas foi libertadora. Ele percebeu que o vínculo com Lucas não dependia exclusivamente de Clara, embora ela tivesse sido fundamental em sua construção. Se você está acompanhando essa história até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso é muito importante para apoiar histórias profundas e emocionantes como essa. Alguns dias depois, Augusto recebeu a visita de um parente distante, alguém que não via há anos. Durante a conversa, falou com naturalidade sobre Lucas, sobre a rotina, sobre as mudanças em sua vida. Ao ouvir a si mesmo, percebeu o quanto havia evoluindo. Já não falava de perdas, mas de continuidade, de aprendizado e de esperança. Lucas, agora mais atento, reagia com entusiasmo à presença do avô, buscando seu olhar e rindo com facilidade. Augusto sentia um orgulho silencioso ao perceber que era reconhecido não apenas como uma figura constante, mas como uma fonte de segurança emocional. Aquilo era mais valioso do que qualquer reconhecimento profissional que já tivera. Em uma noite tranquila, Augusto colocou Lucas para dormir e permaneceu sentado ao lado do berço por alguns minutos. Ele pensou em como tudo havia começado com um choque, com uma imagem que o desestabilizou profundamente. Agora, aquela mesma imagem, alguém cuidando de Lucas com amor, já não causava dor, mas gratidão. Ele entendeu que a vida havia lhe ensinado, de forma tardia porém gentil, que o amor não se perde quando é compartilhado. Pelo contrário, ele se multiplica. E essa talvez fosse a maior lição de todas. Com a aproximação de novas mudanças, Augusto começou a se preparar emocionalmente para uma fase diferente. Ele sabia que Clara não estaria para sempre naquela casa, e essa ideia, que antes lhe causava medo, agora era encarada com maturidade. Ele entendia que cada pessoa que passa por nossas vidas cumpre um papel, e o dela havia sido essencial naquele momento de reconstrução. Em uma conversa tranquila, Augusto perguntou a Clara quanto tempo ainda pretendia ficar. Ela respondeu com sinceridade, dizendo que ainda não sabia ao certo, mas que faria a transição de forma responsável. A resposta trouxe paz ao médico, pois ele percebeu que não estava sendo abandonado, apenas caminhando para uma nova etapa. Lucas, agora mais ativo, dava passos cada vez mais firmes pela casa. Augusto acompanhava cada tentativa com atenção redobrada, pronto para amparar qualquer queda. Aquele cuidado constante era algo que ele jamais teria imaginado exercer com tanta naturalidade, e isso o chocava positivamente todos os dias. Em uma tarde especial, Clara sugeriu que Augusto levasse Lucas para uma consulta de rotina com outro pediatra. Ao sentar-se na sala de espera, Augusto sentiu uma estranha inversão de papéis. Pela primeira vez, ele não era o médico, mas o familiar preocupado. Aquela experiência o fez enxergar, com ainda mais empatia, todas as famílias que passaram por suas mãos no passado. O pediatra elogiou o desenvolvimento de Lucas, destacando o ambiente emocional saudável em que ele estava inserido. Ao ouvir isso, Augusto sentiu os olhos marejarem. Aquele elogio era, de certa forma, um reconhecimento silencioso de sua transformação como avô e como ser humano. Se essa história está te tocando até aqui, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito o canal e faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias como essa. De volta para casa, Augusto refletiu sobre como havia passado a vida buscando aprovação externa,
enquanto agora encontrava satisfação em gestos simples e cotidianos. Ele percebeu que o verdadeiro sucesso estava na qualidade das relações, não nos títulos acumulados ao longo dos anos. Em um momento de introspecção, Augusto voltou a folhear o álbum de fotos, agora com Lucas ao seu lado. Apontava as imagens e contava pequenas histórias, mesmo sabendo que o neto ainda não compreendia as palavras. Para ele, aquele ritual já era uma forma de construir memória afetiva. Clara observava aquela cena com discrição, sentindo que seu papel estava se transformando. Ela não era mais apenas a ponte, mas alguém que havia ajudado a construir uma base sólida. Essa consciência lhe trazia satisfação e tranquilidade. Augusto compreendeu, então, que o choque do passado havia se transformado em gratidão profunda. Ele já não lamentava o que perdeu, mas valorizava o que havia construído. E essa mudança de perspectiva era, talvez, a maior vitória de sua vida. À medida que o tempo avançava, Augusto passou a sentir uma tranquilidade que não dependia mais da presença constante de Clara. Ele havia construído uma base emocional sólida com Lucas, algo que ninguém poderia tirar dele. Essa percepção lhe trouxe uma segurança silenciosa, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo fora dos corredores do hospital. Clara começou a organizar aos poucos a transição, ensinando detalhes práticos e compartilhando rotinas escritas para facilitar os dias em que não estaria presente. Augusto acompanhava tudo com atenção, mas sem ansiedade. Ele sabia que aquele aprendizado não era apenas técnico, era emocional, e isso fazia toda a diferença. Em uma noite calma, Augusto preparou o jantar enquanto Lucas brincava por perto. O bebê caiu sentado e começou a rir, e aquele riso espontâneo ecoou pela casa. Augusto parou por um instante, apoiou-se na bancada e sorriu, profundamente emocionado. Ele se deu conta de que aquele som havia se tornado o centro de sua vida. Clara observava aquela cena com discrição, sentindo que sua missão estava sendo cumprida. Ela percebeu que Augusto já não precisava dela como antes, e isso não gerava tristeza, mas orgulho. Ver alguém florescer emocionalmente era uma recompensa silenciosa para quem cuida. Se essa história está te tocando, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias emocionantes e transformadoras como essa. Augusto decidiu, então, fazer algo simbólico. Separou algumas de suas antigas anotações médicas e guardou em caixas, liberando espaço no escritório para brinquedos, livros infantis e desenhos. Aquela mudança física representava uma mudança interna definitiva. Ele não estava apagando o passado, apenas reorganizando prioridades. Em um momento de conversa sincera, Augusto agradeceu a Clara por tudo o que havia feito. Disse que o choque daquele primeiro dia havia sido o empurrão que ele precisava para mudar. Clara ouviu emocionada, sabendo que aquelas palavras vinham de um homem que raramente expressava sentimentos. Lucas, observando os dois, engatinhou até Augusto e se apoiou em sua perna para ficar de pé. O médico sentiu um aperto no peito e o segurou com firmeza. Aquela simples atitude era a prova viva de que o vínculo estava consolidado, independente de qualquer mudança futura. Naquela noite, Augusto escreveu mais uma carta para Lucas, falando sobre coragem, sobre aprender tarde, mas aprender de verdade. Ele sabia que talvez o neto só lesse aquilo muitos anos depois, mas escrever era, para ele, uma forma de eternizar aquele processo de transformação. O médico idoso entendeu, então, que nem todos os choques vêm para destruir. Alguns chegam em silêncio, desorganizam tudo por dentro e, quando percebemos, estão nos reconstruindo de uma forma muito mais humana e verdadeira. O dia da despedida começou como qualquer outro, mas havia algo diferente no ar. Augusto acordou cedo, sentindo um misto de gratidão e nostalgia. Ele sabia que aquele ciclo estava se encerrando, e pela primeira vez em muito tempo, não sentia medo do fim, apenas respeito pelo caminho percorrido. Clara chegou um pouco mais cedo naquele dia. Ela entrou na casa em silêncio, observando o ambiente que ajudou a transformar. Os brinquedos espalhados, os desenhos colados na geladeira e o som leve da respiração de Lucas dormindo no quarto eram provas vivas de que algo profundo havia sido construído ali.
Augusto preparou o café da manhã enquanto Clara organizava suas últimas coisas. Eles conversaram pouco, não por falta de assunto, mas porque ambos entendiam que algumas emoções não precisam ser verbalizadas. O respeito e a gratidão estavam presentes em cada gesto. Quando Lucas acordou, Augusto o pegou no colo e sentiu um aperto no peito. Ele lembrou claramente do primeiro dia, do choque ao encontrar Clara com o neto nos braços, da sensação de invasão e medo. Agora, ao olhar para trás, percebia que aquele momento havia sido o início de tudo. Clara se aproximou, se despediu de Lucas com carinho e sussurrou palavras que talvez ele não entendesse naquele momento, mas que carregavam intenção e afeto. Augusto observava, em silêncio, sentindo apenas gratidão. Não havia mais ciúmes, apenas reconhecimento. Antes de sair, Clara agradeceu a Augusto por confiar nela e por permitir que ela fizesse parte daquela história. Augusto respondeu com a voz firme, mas emocionada, dizendo que ela havia mudado sua vida. Não como babá, mas como alguém que o ensinou a sentir. Se essa história te emocionou até aqui, aproveita esse momento final para se inscrever no canal e deixar o like. Isso é muito importante para que mais histórias como essa continuem sendo contadas. Após a partida de Clara, a casa ficou em silêncio por alguns minutos. Augusto caminhou lentamente até a sala, sentou-se no sofá e ficou observando Lucas brincar. O silêncio já não era vazio. Era um silêncio cheio de significado, de memória e de presença. Lucas engatinhou até Augusto e estendeu os braços. O médico sorriu, pegou o neto no colo e sentiu uma certeza profunda. Ele estava pronto. Pronto para amar, para errar, para aprender. Pronto para ser o avô que não conseguiu ser pai. Naquele instante, Augusto compreendeu que o maior choque de sua vida não havia sido a cena que encontrou naquele primeiro dia, mas a transformação que veio depois. O choque de perceber que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para amar de verdade. Ele olhou pela janela, sentindo o sol entrar pela sala, e pensou que a vida, mesmo silenciosa, sempre encontra uma forma de nos ensinar. Às vezes, ela chega devagar, sem avisar, carregando no colo exatamente aquilo que precisamos para recomeçar. E assim, o médico idoso, que chegou em silêncio e saiu transformado, iniciou um novo capítulo de sua vida. Um capítulo escrito não com diagnósticos, mas com presença, afeto e amor verdadeiro.